15 em diante, capítulo 6 de 2 Reis, que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Amém? Verso 17, continuando. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar no nosso meio, que possamos estar livres nessa noite para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua voz, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo, porque o Senhor está nesse lugar. Amém? Queridos, o texto que nós lemos é interessante, porque Eliseu, aqui cumprindo, o seu chamado de profeta de Deus, começa a ser usado por Deus para trazer livramento ao seu povo, para trazer livramento a Israel. E de forma que quando o rei da Síria planejava atacar, ele falava aonde seria esse ataque, ele guardava o rei de Israel, ele guardava o seu povo, dizendo antecipadamente onde ocorreriam os ataques, a ponto do rei sírio ficar achando que tinha um espião dentro do seu exército, porque quem é que estava contando o que ele estava falando com os seus chefes, com os seus oficiais, o que ele estava planejando, o que ele iria fazer, o segredo de Estado que ele estava planejando realizar contra o povo de Deus. Alguém estava falando. E nós vimos que quando se levanta essa questão, um certo homem se levanta e diz: não, quem está falando isso é Eliseu, ele é profeta. Ele não sabe só o que você planeja entre os oficiais, mas ele sabe o que você pensa e o que você fala dentro da sua câmara secreta, dentro do seu quarto. Ele sabe, porque quem revela não é homem, não tem uma escuta lá. Quem revela é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala, é Ele que está em todos os lugares. Ele quem consegue perscrutar cada coração e saber aquilo que vamos falar antes que a palavra não chegue à boca. É o Espírito Santo quem sabe, meu irmão, aquilo que se passa com você, como você está se sentindo, como você acordou nessa manhã. É Ele quem conhece todos os teus caminhos e os teus passos. Ele quem guia a tua vida. É o Espírito Santo quem revela e quem conduz a sua igreja na face da terra. É o Espírito Santo quem está aqui hoje, disposto a ouvir a tua voz, disposto a ouvir o teu glória a Deus, disposto a conduzir a tua vida por um caminho de liberdade, por um caminho onde Deus fala com você. O Espírito Santo então revelava para Eliseu os planos do inimigo. Oh, Jesus! Igualzinho ele faz com a sua igreja. O inimigo pensa que tenta, ou de alguma maneira acabar com a tua vida, tenta e planeja te frustrar, tenta de todas as formas acabar com aquilo que é projeto de Deus para você. Mas o Espírito Santo te revela. E às vezes, mesmo sem você saber, você está cumprindo aquilo que é planejado por Deus e frustrando os planos do inimigo. Quando ele tenta ir por um lado, Deus faz você ir por outro. Quando ele tenta te sufocar por um lado, Deus te dá livramento por outro. Quando ele pensa, agora acabou para ela, agora acabou para ele, agora não tem mais jeito, Deus faz um milagre na sua vida. Porque o Espírito Santo é quem te conduz.
É o Espírito Santo quem leva a sua igreja. E foi assim toda a história da igreja. Se nós olharmos para a história da igreja do Senhor, nós vamos ver que muitos dos grandes imperadores romanos que não temiam a Deus quando se levantavam, pensavam, agora eu vou acabar com esse povo, agora eu vou colocar ele lá no Coliseu com os leões, agora eu vou colocar, né, essa mulher para ser massacrada, para ser humilhada, e nós vamos vendo então a igreja de Deus crescendo, apesar da perseguição, apesar das lutas, porque as lutas, meus irmãos, nos fazem crescer, as provas nos fazem progredir, são elas que nos fazem forte. Então, Eliseu, por causa disso, o rei então manda, vamos pegar esse homem, vamos atrás desse profetinha de Deus, vamos atrás dele. Então levanta um exército para ir atrás de Eliseu. E o local que Eliseu estava não era segredo para ninguém. Porque quando perguntaram, lá já disse, ele está lá em Dotã, pode ir lá atrás dele. Ele não precisava ficar se escondendo, porque ele sabia em quem ele confiava. Ô meu irmão, você não precisa ter medo das tribulações. Você não precisa ter medo dos grandes exércitos. Você não precisa temer aquilo que você enfrenta todos os dias. Pode dizer até qual é o teu endereço, porque Deus é quem te guarda, é Deus quem te protege, é Deus quem está contigo. E quando então o grande exército se aproxima, olha, você é acostumado aqui no Rio de Janeiro com carnaval, acostumado não a participar do carnaval, mas a ver concentração de grandes pessoas. Estádio de futebol. Já viu quando acontece um gol do Flamengo, meu irmão? Fora do estádio a gente já vê o que acontece. Dentro do estádio, as paredes tremem, meu irmão. Falei logo do Flamengo para puxar para o meu lado, meu irmão. A parede treme, o chão treme, a torcida grita, é gol. Todo mundo reunido. Agora, imagina um exército marchando, todos uníssonos, cantando, né, canções de guerra, marchando em direção, né, alinhados no mesmo passo, como se fosse um só homem, atrás de apenas um, que é o profeta de Deus. Naquele tempo, né, usava-se até um som para marcar o passo dos soldados, para eles não se cansarem, para eles se animarem, para a tropa chegar animada, e quando chega lá aquele vozerio, aquela bagunça, aquele som forte em volta, e quando de repente acorda o moço, aquele que está aprendendo ainda, aquele que está começando a conhecer as obras de Deus, igual a você, quando você chegou na igreja e você também estava conhecendo aquilo que Deus poderia fazer na sua vida, você era cheio de questionamentos, você tinha dúvidas. Então, de repente, esse moço olha em volta e se assusta com a realidade que está ao seu redor. Quantas vezes nós também, irmãos, olhamos ao nosso redor e nos assustamos com a realidade que está diante de nós. Nós olhamos para a nossa família e nos assustamos. Se nós olharmos com a realidade nua e crua, nós nos assustamos. Nos assustamos com a violência da nossa cidade. Nos assustamos com aquilo que vemos na televisão. Pai matando filho, filho matando pai. Nos assustamos com o caminho que a nossa sociedade está levando, cada vez mais se pervertendo, se afastando de Deus. Nos assustamos com as afrontas do inimigo, nos assustamos com os levantes de Satanás. E a pergunta do moço, daquele que estava aprendendo para Eliseu foi: o que faremos? O que faremos? Talvez antes ele tivesse pensado nas possibilidades daquilo que ele poderia fazer. Quem é da década de 90, eu acho que é da década de 90, assistiu o filme do Rambo. E o Rambo sozinho enfrentava um exército inteiro. Ele pegava uma arma, sei lá, uma .50, e ia para uma mão, ele segurava a arma e atirava no exército inteiro. Acabava com tudo.
mas ele não era o Rambo. Ele não conseguiria, enfrentar um grande exército. Às vezes, nós estamos diante de um grande exército, mas as nossas ações muitas vezes eu vou enfrentar, eu vou vencer, mas com as nossas forças. E as nossas forças são insuficientes para vencer o exército que está diante de nós. A força do homem não é capaz de vencer uma força que está diante de você, que muitas vezes é espiritual. O exército que se levanta espiritualmente contra a tua vida. Porque o ataque desse exército contra o profeta era por aquilo que o profeta fazia, revelar. O ataque contra o servo de Deus tem que ser por causa do temor e do serviço que eles prestam a Deus. O ataque contra o servo de Deus tem que ser por causa da sua fidelidade a Deus. Tem que ser por causa da sua fidelidade ao senhorio de Cristo. É por isso que a igreja é perseguida, é por isso que a igreja é atacada. A igreja não é atacada porque passa cheque sem fundo. A igreja não é atacada porque é fofoqueira. A igreja não é atacada ou não deve ser atacada porque faz essas coisas. Entendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que é para passar a mão nessas coisas. Eu estou dizendo que a igreja que é fiel, a igreja que pertence a Deus, a igreja que vai para o céu, a igreja que vai morar com o Senhor, é a igreja que é fiel a ponto de ser perseguida. Ela é fiel a ponto do sistema não acomodar mais ela. O sistema rejeita, joga para fora. E por isso ela é perseguida. Infelizmente, a perseguição que estamos vendo hoje é o contrário. A perseguição que estamos vendo hoje é porque a igreja tem deixado o Senhor e se aproximado do mundo. A igreja tem se afastado dos caminhos e tem se aproximado daquilo que não agrada a Deus. E temos pervertido a verdade para a nossa própria vontade. Mudado aquilo que é vontade de Deus para se adequar a nosso querer, a nossa vontade. Nós, os pastores, muitas vezes estamos falando aquilo que vai agradar o público, aquilo que vai chamar mais pessoas. E estamos, de alguma forma, deixando a nossa função e missão de profetizar. Mas Deus te chamou para profetizar nessa terra. Mas Deus te chamou para fazer algo novo, para fazer algo que impacte essa geração. Algo que transforme aqueles que estão ao nosso redor. Porque Deus não te deu espírito de covardia. Mas Ele te deu ousadia no Espírito Santo. E a ousadia tem que ser no Espírito, meu irmão. Tem que ser no Espírito. Não podemos falar pelo homem, não podemos nos mover pelo homem, não podemos fingir que estamos profetizando para atrair público, não podemos fingir que somos espirituais para atrair mais pessoas para a nossa igreja, não podemos fingir que temos a unção simplesmente para que as pessoas vejam e sejam atraídas, para simular milagres, para que as pessoas venham para a igreja. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que vivamos um avivamento genuíno. Deus quer que vivamos um avivamento verdadeiro. Esse jovem pensou em fugir, talvez, atacar. Não tinha para onde ir. Não tinha o que fazer. Já viveu uma situação assim, meu irmão? Não tem o que fazer. Ó, filho, o diagnóstico é esse. O tratamento não tem. Tratamento é esperar. Ver qual vai ser a progressão da doença. Você não sabe o que fazer, o médico não sabe o que fazer. Você está nas mãos de Deus. Você está entregue nas mãos de Deus. E foi numa situação assim, em que eles estavam cercados, entregue nas mãos de Deus,
e que perguntamos o que faremos, que a palavra de Deus diz que Eliseu orou ao Senhor. Eliseu clamou ao Senhor. O que fazer? Vem com oração. O que faremos? Vem por meio da oração. A resposta de Deus vem por meio do altar. Da sua vida no altar. Da sua vida em consagração a Deus. Da sua vida prostrada diante da presença do Senhor. O que fazer não vem por um guru. O que fazer não vem pelas notícias da TV, nem do rádio, nem do jornal, mas o que fazer vem diretamente do trono da graça de Deus para a sua vida. É a resposta de Deus para a sua igreja. Perceba que Eliseu aqui não teve muito tempo para orar. Eliseu não teve muito tempo para falar com Deus, horas e horas clamando ao Senhor. Era oração de guerra, meu irmão. A oração tinha que ser rápida. Não tinha tempo. Tem horas que nós precisamos orar numa situação crítica, grave. Temos que orar naquele momento. O problema é que nós passamos muito tempo sem intimidade com Deus. E na hora da aflição, na hora da dor, é que a gente recorre a Deus. Eliseu estava ali com o seu moço, em intimidade com o Senhor. Jesus constantemente saía, ia para um lugar solitário para orar, para falar com o Pai. Nós temos abandonado o momento da oração. E no momento da aflição nós temos: Senhor, me ajuda, me socorre. Não é assim que nós fazemos? Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é maravilhoso. Ele ainda assim tem misericórdia de nós. Mas o Senhor quer liberar o seu poder sobre nós. E eu quero chamar a sua atenção, queridos, porque essa oração aqui não é um ato de covardia. Essa oração aqui não é um ato, simplesmente uma oração feita para fugir de uma realidade, mas essa oração é uma oração de confiança em Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós: o que faremos? Confiemos em Deus. O que você vai fazer nessa situação? Confiar em Deus. O ato de orar simplesmente demonstra a confiança que Eliseu já tinha em Deus para realizar todas as coisas. A confiança que ele possuía no Senhor. Nós somos muito bons para confiar em carros e cavaleiros. Muito bons para confiar nos grandes exércitos, como o homem confiava. E aqui está uma grande batalha. A batalha do exército dos homens contra a batalha do exército de Deus. Porque quando Eliseu orou, que abriu os seus olhos, o exército de Deus estava ali. O exército de Deus estava naquele lugar. Meu irmão, quantas vezes o exército de Deus está à tua volta e tu não consegue perceber? Quantas vezes o exército do Senhor, as milícias celestiais estão ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do assalto, nos livrando do homem mau, nos livrando da violência, nos livrando da maldade, e nós não conseguimos perceber. Livrando a nossa casa, livrando a nossa família, nos protegendo de enfermidades. E nós, como meninos, como meninas espirituais, não conseguimos ver. Porque somos pequenos, porque a nossa visão é limitada. Mas Deus tem tido misericórdia de nós. E o que é maravilhoso, meu irmão, nesse texto, é que não somente Deus deu um livramento, mas Deus mostrou para o moço quem é que estava com ele. E às vezes, irmãos, vamos falar a verdade,
A gente precisa de demonstrações visíveis de Deus na nossa vida. Nós somos humanos, irmãos. Vamos ser sinceros. Às vezes nós precisamos de demonstrações visíveis de Deus na nossa família, ao nosso redor. Às vezes acontecem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente para e pensa, meu Deus, o Senhor estava aqui, eu não sabia. O Senhor estava nessa situação, foi Deus que fez. Não é assim, às vezes, quando a gente vem dar o testemunho, a gente passou pelo vale da sombra da morte e não percebeu que Deus estava com a gente. E depois que Deus dá o livramento, a gente percebe, e a gente, quando chega lá na frente, a gente diz, meu Deus, grande coisa o Senhor fez aqui. Mas no momento da prova, no momento da aflição, a gente parece que a gente está vivendo uma coisa comum, uma coisa normal, mas aquele normal já é o sobrenatural de Deus. Sabe, o normal que você está vivendo hoje já é o sobrenatural de Deus na sua vida. Já é Deus trabalhando em você. Já é Deus fazendo um grande milagre. Já é Deus fazendo maravilhas. Sabe, o contrato que você fecha hoje, aquilo que você começa realizando hoje, que é pequeno, que você diz é uma ação normal, uma ação comum. Falar com pessoas, ir no supermercado, encontrar alguém que há muito tempo você não via, falar com alguém que há muito tempo da sua família você não falava, e talvez você diz, é normal, mas talvez essa coisa normal que você está vivendo é algo que Deus quer trazer lá na frente, como um grande sobrenatural, como algo novo que Deus está fazendo na sua vida, como algo grande que Deus quer realizar na sua casa, na sua família. Oh, Jesus! Eliseu falou para o moço, olha, eu vou mostrar que isso aqui é sobrenatural. E quando ele orou, os olhos do moço se abriram. E ele conseguiu perceber e enxergar que havia um exército de Deus naquele lugar. Que havia alguém guardando a vida deles. Eles viram, mas o exército inimigo não viu. Porque não bastava ter um exército à tua volta. Esse exército tem que estar pronto para agir. E quando o exército inimigo foi na direção de Eliseu, algo aconteceu. Eles ficaram cegos. Ficaram sem enxergar. Ficaram sem ver o que Deus estava fazendo. E o que é curioso, meu irmão, é que o exército não conhecia a voz de Eliseu. Eles ouviram falar sobre Eliseu, eles conheciam a fama de Eliseu, eles já sabiam o que Eliseu tinha feito, sabiam que ele era profeta, mas não conheciam a voz dele. Porque quando eles ficaram cegos, Eliseu falou, não está aqui quem vocês estão procurando. Não está nesse lugar aqueles quem vocês vieram atrás. E a Bíblia diz que eles ficaram confusos, sem saber que direção tomar, e o próprio Eliseu acaba guiando esses homens. Oh, querido, o exército podia não conhecer a voz de Eliseu, mas Deus ouvia a voz do seu servo. O exército inimigo não conhece a tua voz, mas existe um Deus que ouve a tua oração. Existe um Deus que escuta o teu clamor, escuta as tuas petições. O inimigo muitas vezes sabe quem você é, sabe o que Deus fez na sua vida, sabe os milagres que Deus realizou na tua vida e te persegue por causa disso. O inimigo muitas vezes te oprime por aquilo que Deus faz em você, mas só quem conhece a tua voz é Deus. Só quem ouve o teu choro é Deus. Só quem escuta o teu clamor é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que te conhece desde que você foi formado no ventre da tua mãe.
É Ele quem sabe de todas as coisas. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos clamando a Deus, o Espírito Santo também está intercedendo por nós. Aleluia. E a tua voz, quando você se aproxima de Deus, as tuas orações ficam ocultas ao inimigo. As tuas palavras, muitas delas não podem ser decifradas pelo inimigo, porque você está se envolvendo com Deus no âmbito, numa esfera espiritual. E nessa esfera espiritual há uma comunicação entre o exército de Deus, como se fosse uma mensagem criptografada. Uma guerra, quando ela acontece, ela não acontece só na esfera física, natural, em que os homens se enfrentam, um exército contra outro. Nós estamos no século 21, e nesse século, cada vez mais, a guerra é pela informação, a guerra é cibernética. A guerra hoje, ela é vencida, às vezes, de dentro de casa, ou de um lugar distante, de um país distante, para um outro país distante. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que existe uma linguagem espiritual entre você e Deus. Algo que Deus, quando quer revelar a você, só você entende. Só você reconhece. Algo que quando você fala para Deus, só Ele entende, te ouve, e o inimigo não consegue compreender. Durante a Segunda Guerra Mundial, só para a gente encerrar, existem muitos filmes falando sobre isso, sobre o processo de decifrar as mensagens, né, de batalha, de uma batalha e outra. E a gente vê muitas guerras que foram vencidas, né, principalmente porque foi descoberto, né, o enigma, né, que era utilizado para se fazer a mensagem, ou para se produzir uma mensagem criptografada. Muitas vezes as nossas orações são criptografadas e codificadas pelo Espírito Santo, que intercede com gemidos que não conseguimos exprimir, não conseguimos entender, mas que o Senhor consegue decifrar. Às vezes estamos como Ana, com a nossa alma amargurada, sofrida, chorando, e a única coisa que conseguimos exprimir em oração é um choro, uma lágrima. A única coisa que conseguimos exprimir diante de Deus é um soluço, é um sufoco. Mas o Espírito Santo consegue exprimir aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer falar. Ele consegue expressar diante de Deus. E às vezes você, sem falar, sem pronunciar uma palavra, a bênção vem na tua vida. Porque você não falou, mas chegou aos ouvidos de Deus. Chegou ao coração de Deus. E Satanás não consegue decifrar isso, meu irmão. O inimigo não consegue entender, compreender esse relacionamento que você tem com Deus. Não consegue decifrar esse relacionamento que você tem com o Senhor. E nem a forma como Deus se revela na tua vida. Eu queria terminar essa mensagem, mas não estou conseguindo, irmãos. Porque não basta somente falarmos com Deus. Deus às vezes quer revelar na nossa vida. E para cada um de nós, Deus tem uma maneira também de se revelar. Para cada um de nós, Deus tem uma maneira de se manifestar na nossa vida. Para alguns, Deus se manifesta diretamente na palavra. Para todos nós, Deus se revela na palavra. Mas em alguns, de forma especial.
E às vezes, no momento da aflição, você abre a Bíblia e por um versículo Deus fala contigo. Por uma palavra que está na Bíblia, Deus fala contigo. Às vezes você está chorando, você abre a Bíblia e você diz, Jesus chorou. Aí você lê, meu Deus, se Jesus chorou, eu também estou chorando. Então, se Ele que era mais santo que eu estou chorando, então por que eu estou chorando? Acabou o sofrimento. E às vezes Deus fala conosco de diversas maneiras, irmãos. Deus fala conosco no dia a dia, Deus fala conosco nos nossos relacionamentos. Às vezes, no momento de confraternização, no momento em que outra pessoa passa próximo de nós, no momento em que estamos em oração, no momento em que alguém ora por nós, às vezes algum irmão manda uma mensagem, às vezes até aquela mensagem chata, irmão, de bom dia, que algum irmão manda para você. Você diz, meu Deus, esse irmão, uma mensagem chata atrás da outra, mas aí naquele dia você olha, lê com paciência, Deus fala contigo. Porque Ele tem misericórdia de nós, irmãos. Porque Ele é bondoso conosco. E é por isso que nós estamos aqui. Porque existe muita coisa que não entendemos. Porque existe muita coisa que ainda precisamos abrir os olhos. Porque existem ainda muitas situações na nossa vida que nós perguntamos, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Não sei que atitude tomar. Mas aí é o momento de nós corrermos para os braços do Pai, para os pés do Altíssimo, para a sombra do Onipotente, para o lugar onde estamos seguros, para o lugar onde recebemos o consolo, o conforto de Deus. É o momento de nos refugiarmos no Senhor, porque a solução não vem de você, a saída não vem da tua astúcia, da tua sabedoria, a saída vem de Deus, vem do milagre de Deus. E eu quero clamar por isso na tua vida hoje. Quero clamar pelo milagre de Deus, pela saída que vem de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Se você puder, dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus.